Verbo de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Jesus. Com efeito, eu lhes garanto, se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão nos reinos dos céus. Vocês ouviram o que foi dito dos antigos: não mate, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que fica com raiva do seu irmão se torna réu perante o tribunal. Quem diz ao seu irmão imbecil se torna réu perante ao sinédrio. Quem chama o irmão de idiota merece o fogo do inferno. Portanto, se você for até o altar para levar a sua oferta, aí se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Deixe a oferta aí diante do altar e vá primeiro fazer as pazes com seu irmão. Depois volte para apresentar a sua oferta. Se alguém faz alguma acusação contra você, procure logo entrar de acordo com ele, enquanto estão a caminho do tribunal. Senão o acusador entregará você ao juiz, o juiz entregará você ao guarda e você irá para a prisão, eu garanto. Daí você não sairá enquanto não pagar o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez reunidos aqui para partilhar a palavra. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, os pouquíssimos números eu entendo. Hoje, infelizmente, não deu para mim poder fazer a gravação às 11. Hoje saiu um pouquinho mais atrasado. Um pouquinho não, né? A gente tá falando às 7 da noite. Isso porque eu tive que acordar para a missa penitencial 4 horas da manhã. Aí depois, quando acabou a missa, eu tive que fazer algumas coisas, né? Algumas correrias. E eu não tive tempo de gravar, né? Eu voltei em casa meio-dia, super cansado. Então aí eu relaxei um pouco, descansei e resolvi fazer a gravação agora à noite. Peço desculpa a todos, mas segunda-feira voltaremos ao normal. Se possível, amanhã eu gravarei para vocês. Bom, quanto ao nosso evangelho de hoje, Jesus nos fala através de ensinamentos bons e justos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é o que ele quer resumir, é o que ele quer explicar no evangelho de hoje. Na lei da igreja e na lei da vida, matar uma pessoa é errado, obviamente. Mas Jesus hoje está sendo até mais adiante. Você falar mal da pessoa, você está sendo errado. Quem nunca falou mal da pessoa na vida que atira a primeira pedra? Todo mundo aqui eu acho que já teve alguma coisa que brigou com o outro. Ah, mas que não sei o que. Ah, que você começou. E começa a briga. Muitos já tiveram brigas com outros. Quem nunca teve uma discussão? Porque a nossa humanidade é de querer ser o melhor, né? É de querer sempre estar certo. Então, no você ver o outro brigando com você, falando você, corrigindo você, você fica bravo. Poucos são as pessoas que conseguem guardar a mágoa para dentro do seu coração. Esses têm o reino dos céus. Porque Jesus nos ensina uma coisa muito boa aqui hoje. Jesus nos mostra que você deve perdoar aquele que está fazendo raiva com você. Padre Léo me ensinou muita coisa quando eu assisti as parábolas dele. Mas uma coisa que mais me chamou a atenção era como ele falava dos casais. O casal ele não pode ceder, ele não pode ser bravo um com o outro, senão as discussões reinam todo dia. Um dia ele contou uma história.
Um dia uma mulher, para poder ficar feliz pro marido, ela foi no cabeleireiro, fez as unhas, usou um vestido novo, tava toda bonita, né, para ela receber o marido. E aí o marido chegou em casa, super cansado do trabalho, e olhou bem para a mulher, foi jantar, né? E aí a mulher virou para ele e falou: Você não me viu, não? Você não viu nada de diferente? Porque a pessoa, ela tem dessas. Quando você não fala nada, a pessoa vai até você. Ela caça você até na China para ver se você vai falar. E enquanto você não fala alguma coisa, a pessoa vai ficando cada vez mais triste, né? Guardem bem isso. Aí ele falou: Não, né? Tudo certo, tá? Né? Você também é estranha, né? Eu não gostei dessa roupa, não. Né? Aí ela falou: Eu fui no cabeleireiro hoje, fiz as minhas unhas por causa de você. Nossa, mas você gastou dinheiro pra poder ir lá, pra se arrumar, sabendo que não ia ver? Eu não acredito. Aí começou uma briga, né? Não, mas que... pelo amor de Deus, eu não acredito que você falou isso comigo. Eu me arrumei pra ficar feliz pra você e você não fala nada comigo. E você não faz... Eu não acredito que você fez isso comigo. Aí os dois foram dormir bravos, né? Um de mal com o outro. Chegou no outro dia, acordaram, um nem olhava na cara do outro, né? Aí o esposo foi lá e falou pra ela: Bom dia. Ela falou: Bom dia só se for pra mula, porque pra mim não tava nem um pouco dia. Foi lá, né? Aí o esposo falou ainda pra pisar ainda mais. Ô bem, faz o café pra mim. Faz tu, preguiçoso, respondeu ela, né? Beleza, foi os dois. Foi ele pro trabalho. Na hora que ele saiu de casa, a mulher chorou até altas horas da noite. E quando a mulher fica triste assim, quando ela fica triste, o negócio é triste, né? O negócio fica difícil. Respeitem bem as esposas de vocês, para aqueles que estão assistindo que são mais velhos que eu. É um conselho que não eu só dou, mas depois você acompanha as pregações do Padre Léo, que ele vai saber responder melhor do que eu ainda. Beleza. Ela foi na casa da vizinha. Pior coisa que tem é vizinha que, assim, é vizinha que intromete, né? Ela contou tudo pra vizinha: Não, mas você não viu o que aconteceu ontem, né? Eu me arrumei toda, fui lá na casa da... Fui lá em casa, esperei meu marido chegar. Meu marido chegou, olhou, brigou comigo e ainda foi dormir ainda, nervoso. Aí a vizinha falou: mas será que ele não tá traindo você? Será que ele não quer mais outra? Aí começou a briga. Eles não conseguiam se ver. O marido lá no serviço pensando: será que o que eu falei tá certo? Será que o que eu pensei tá certo? Aí nisso a mulher foi em casa, limpou a casa. Enquanto ela tava limpando a casa, cuidando das pessoas, cuidando lá, né? Enquanto ela tava se arrumando, ela foi pensando assim: será que o que eu fiz estava certo? Na hora que os dois chegaram em casa, tava um mais triste que o outro. Me desculpa, me perdoa. Não, mas que eu tava errado. Não, é que eu comecei. Eu que comecei. Me perdoa, eu não vou mais fazer isso não. Me perdoa. E, enfim, os dois se ajuntaram de novo. O que isso quer dizer na liturgia de hoje? Se a gente ficar de mal com a pessoa pro resto da vida, a gente não vai conseguir viver na graça de Deus. O alcançar as coisas do alto, tomar posse dos milagres, como o Padre Léo falava, também é ser justo com o outro. Também é ser humilde com o outro. E justiça não é dar ao outro o que ele merece. Justiça é dar ao outro o que ele precisa. A mulher precisava mesmo se arrumar, se emberequetar, mas ela não precisava pressionar o homem sem saber
o que o homem estava sentindo. Às vezes ele passou alguma coisa no serviço. Às vezes ele estava nervoso, cansado, estressado. Coisas aconteceram. Da mesma forma, o homem não podia ter descontado a raiva dele, o peso todo dele. E isso é uma forma que todos nós temos. Quando a gente tá bravo, que alguma coisa vai lá cutucar a gente solta. É como se fosse uma bexiga cheia de ar. Quando um alfinete espeta na bexiga, o que acontece? Ela estoura. Não queiram mexer com pessoas nervosas. Então Jesus nos ensina. Quem diz ao irmão imbecil se torna réu perante ao cérebro. Quem chama o seu irmão de idiota merece o fogo do inferno. O irmão é só aquele que mora dentro da nossa casa? Claro que não! O irmão é aquele que está na nossa rua, aquele que está passando necessidade, aquele que fica todo dia na missa, aquela senhora que vai lá na missa todo domingo, chega lá na missa com aquela bengalinha. Esse é o nosso irmão. Jesus nos ensina, portanto, se você for até o altar e levar a sua oferta, e aí se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta aí, diante do altar, e vai primeiro fazer pazes com o seu irmão. Se você for na missa, crente que tem algo de errado, crente que tem alguma culpa no seu coração, vai primeiro pedir paz pro seu irmão. Porque aquilo vai pesar no seu coração. Porque aquilo vai remoer no seu coração. E você vai ficar uma pessoa impura. Num dos últimos tendas que o Padre Léo fez, se eu não me engano era isso, acampamento que o Padre Léo fez, que eu estava assistindo hoje de manhã, ele me disse: não deixe o sol se pôr sobre o vosso ressentimento. Não deixe o sol se pôr sobre o vosso ressentimento. Guardem essas palavras. Não deixe o sol, o amanhecer, se pôr sobre o ressentimento seu. Porque quando o sol se põe, tecnicamente vai esfriando mais. Quem mora em Minas, principalmente, vai entender isso. Quando o sol se põe, vai ficando mais frio, né? Vai ficando mais aconchegante. A gente acorda com o calor de rachar. Isso lá em São Gotardo tem de muito. A gente acorda com o calor de rachar e dorme com o frio de doer as pernas. Quem tem machucado, quem se machuca, que vai dormir à noite, vai vendo que de manhã tá quente. Na hora que você machuca, não tem tanta dor, mas quando o sol se põe, aquilo lá dói, né? Bronzeado, né? A pessoa vai na praia, se bronzeia inteiro. Quando ela volta para casa, que passa a tarde, vai anoitecendo, aquilo lá dói, né? E a pessoa não consegue encostar em nada, e vai ficando um negócio medonho. Não deixe o sol se pôr sobre o vosso ressentimento. A ferida é a briga que você teve com o seu irmão. Cada vez que você vai brigando com o seu irmão, você tem uma ferida, e não uma ferida no seu corpo, não uma ferida física, mas uma ferida no seu espírito para com Deus. E a conexão de Deus, ela tem que ser plena. Do mesmo jeito que Deus manda a graça para a gente tem que compartilhar a graça para o outro e para Deus. Que a palavra de Deus hoje nos ajude a sermos mais humildes e misericordiosos. E como eu falei, não deixe o sol se pôr sobre o vosso ressentimento. Em pé rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus. Amém.